O Trembanço, prepare o coração porque a seita pura de Jade está vivendo um dia da marmota que nem São Pedro acredita. A coisa tá feia que dói, com o céu escuro feito noite sem lua, uns raios que cortam o horizonte e um clima de acabou a festa, se embora pra casa que arrepia até o fio do bigode. O culto draconiano divino, com uma pontualidade que daria inveja a relojoeiro suíço, decidiu que era hora de cobrar o aluguel atrasado, e o fez da pior forma possível, com uma evasão que faria qualquer mutirão de roça parecer um piquenique de domingo. O líder deles, um caboclo de barba ruiva que claramente nunca ouviu falar em paz interior ou sessão de terapia, sorriu do nada, tipo um colosso de pura maldade. Ele ria da desgraça alheia com uma vontade que dava até medo, esmagando a placa da seita como se fosse um biscoito vencido. Reduzidos a cinzas, ele zomba, os olhos faiscando enquanto observava o que sobrou da outrora orgulhosa seita pura de Jade, que agora parecia mais um terreiro depois de uma tempestade. Lá no chão, a situação da fada Xixuan era de cortar o coração só. Ela tava lá, sangrando, com aquela cara de eu devia ter ficado na cama hoje, debaixo das cobertas, pensando consigo mesma que aquele era, sem sombra de dúvida, o fim da picada. Ao redor dela, os companheiros dela não estavam muito melhores não. Um moji gordinho que parecia ter levado uma surra de trovão na cachola e um ancião que mal conseguia manter os olhos abertos de tão baqueado que estava. O vilão ruivo sentiu-se o rei da cocada preta, ainda fez questão de jogar mais sal na ferida. Desistam, ai, chegou a hora de pôr um fim aos nossos conflitos de 100 anos, ou melhor, um fim a vocês. Ele invoca uma caveira gigante, dessas que saltam fumaça preta e dão calafrios, feita de energia negativa pura, porque vilão que se preza tem que ter um acessório gótico pra impressionar, né? E avisa que se eles se ajoelharem e implorarem, talvez, quem sabe, ele deste uma morte rápida. Que generoso esse vilão, mais generoso que político em época de eleição. Mas quando ele estava prestes a finalizar o serviço com uma rajada de almas penadas e muita luz roxa, sinistra, tipo um show de luzes no inferno, algo acontece. Do nada, uma explosão de luz dourada e branca corta o cenário, como se o sol tivesse resolvido aparecer no meio do apocalipse. O vilão que estava todo pimpão soltou um o quê que faria qualquer um engasgar com o café da manhã. Uma pressão esmagadora toma conta do lugar, apertando o peito de todo mundo e o vilão, que estava todo metido a besta, entra em pânico de verdade. Essa é a pressão esmagadora de vida? Quem está aí? Apareça agora, caboclo. E então, como se acabasse de sair de um comercial de shampoo para cabelos sedosos e bem tratados, surge ele, Anjoei. Com a mão do bolso, provavelmente guardando um doce de leite ou um queijo Minas, e a outra segurando a fada Xixuan com uma calma irritante que daria raiva em qualquer um que estivesse quase morrendo, se apresenta da forma mais humilde e arrogante possível, com aquele jeitinho mineiro de quem não quer nada, mas já fez tudo. Sou apenas um pequeno taoísta ascético, sob a orientação da fada Xixuan, que mora ali pertinho, abaixo do pico de Yuyu. O vilão, coitado, tava lá, espumando de raiva, e o Ranjoei aparece com esse papo de sou o estagiário, viu? A cara da fada Xixuan, essa é impagável. Ela nem sabia se agradecia por recibo salva ou se perguntava onde diabos ele comprou aquele condicionador mágico que deixou o cabelo dela tão brilhante no meio da confusão. O nosso vilão ruivo, que adora ouvir a própria voz mais do que ouvir rádio de galo, solta uma gargalhada digna de quem acha que já ganhou o jogo e que a vaquinha já foi pro brejo. Um mero taoísta ascético, você é no máximo um cultivador da alma nascente, seu pé rapado. Ele infla o peito, esbanjando aquela arrogância típica de vilão de final de fase. Tipo aqueles bois que se acham o último biscoito do pacote e continua a ser mal, estofando o peito. E pensar que ouso me desafiar, um cultivador da transformação da alma. Que tolice, que desfasatez. Enquanto isso, a fada Xixuan estava lá tentando processar como o discípulo dela decidiu aparecer no meio do apocalipse, tipo um super-herói de última hora, com gosto sujo de sangue e uma expressão de menina, sai daí que você vai apanhar e eu não vou te defender. Ela mal consegue falar o nome dele. Anjoei, mas Sanjoei, com a calma de quem tá decidindo o que vai denotar o outro dia, simplesmente coloca a mão no ombro dela e diz, com um sotaque carregado de tranquilidade: desde que eu enfrento o fada Xixuan, não se preocupa só, o trem aqui é bom. A fada de Xixuan é desesperada, tenta dar uma última vez um conselho de quem já viu muita água rolar. Não seja imprudente, Anjoei, ele não é alguém com quem você possa se enfrentar. Pegue uma menalhão pra escaparem, então vá agora, fuja, meu filho. Mas Anjoei,
Ah, ele tá em outro patamar de tranquilidade, só. Com um olhar sereno que beira o insulto, responde com a voz mansa de quem sabe o que faz. Não tema, fada de Chuan. Um mero cultivador da transformação da alma não poderá tocar em frio do meu cabelo. Eu dou conta do recado, pode ficar sossegada. O vilão, claro, quase tem um aneurisma de tanta raiva, os olhos esbugalhados feito jabuticaba mirreiro. Quanta arrogância para um mero cultivador da alma nascente, seu. Ele esfravreba. Mal ele termina de esfumar quando Hanjue decide que a hora do show começou e o pau vai comer. Com um sorriso de canto de rosto, ele provoca, com aquela calma que irrita mais que mosquito no ouvido. Permita que um motivador da alma nascente como eu, que sou apenas um estagiário, amplie seus horizontes sobre o que significa verdadeira força, viu? E aí, meus amigos, o estagiário vira um foguete dourado. Hanjue parte pra cima com um suco carregado de uma energia tão absurda que o vilão só tem tempo de soltar um "o quê? Como pode?". O impacto é tão violento que o chão vira lembrança, sumindo no meio da explosão. E o vilão, que até 2 segundos era o dono da banca e se achava o bambambam, percebe que o buraco é muito mais embaixo, tipo poço sem fundo. Hanjue finaliza a sequência com aquele comentário sarcástico que a gente ama, com um jeitinho mineiro de que acabou de resolver um problema. O abismo contra um cultivador da transformação da alma tá bem aí, diante dos seus olhos, vai. Aprendi a lição. Mas claro que a história não começa assim, a gente volta lá pro início. Então, preparem o lombo e ajeitem o chapéu, porque a peleja do nosso amigo Hanjue tá só começando. E eu vou te falar uma coisa, o trem começou feio demais da conta, só. O cenário dessa história não tem nada de castelo de ouro, não. É um chão de terra batida e uma vida de lascar o bico. Mas segura na mão de Deus que o rumo da prosa vai mudar de um jeito que ninguém bota fé. A história abre as cortinas mostrando Hanjue, um sujeito que veio lá do século XXI, daquela terra cheia de tecnologia, mas que pro lado dele o caldo entornou cedo demais. Aos 21 anos, a idade que o Kagoku está com todo vigor para capinar um note, ele recebeu a notícia que estava com câncer dos brabo, já em estágio de não ter mais volta. Mas pensa num mineiro termoso. Em vez de ficar definhando em cama de hospital, o bicho resolveu se trancar no quarto para jogar videogame de cultivo, tentando esquecer que a Dona Morte estava batendo o portão. E não é que o infeliz bateu as botas com o controle na mão, morreu jogando bobo. Mas a morte para ele foi só um "uai, cadê a luz?", porque ele reencarnou direto no mundo da seita pura de Jade, lá pelas bandas da dinastia do Grande An. Só que a sorte dele continua meio capenga, viu? Ele nasceu filho de escravos do ancião Heron, um sujeito com a cara mais fechada que porta de igreja em dia de luto. Os pais do menino passavam o dia cuidando de umas ervas espirituais que, se um mortão encostar o dedo, cai duro na hora de tão venenosos. Aí, quando Hanjue fez 6 aninhos, os pais dele deram um vazarinho no meio da noite, sumiram no mundo e deixaram o tadinho pra trás sozinho com a herança maldita. O ancião Heron, que tem um coração mais seco que pau de lenha, só olhou pro menino e falou: "Olha, agora o serviço é seu, vira aí". E foi assim que o Hanjue chegou aos 11 anos, vivendo uma vida de Cinderela do mato, com as mãos tudo calejadas de cuidar de veneno. Só que o destino é matreiro e deu pra ele um sistema de reencarnação, uma ferramenta mágica que é igual aquelas roletas de quermesse que a gente nunca ganha nada. Todo santo dia ele pode tirar o dado para tentar mudar a base espiritual e o destino inato dele. Só que o Hanjue tá há 11 anos tentando tirar uma sorte boa e o sistema só manda carniça. Ele já tirou coisa do tipo destinado à solidão, o que fez o menino entrar num desespero danado, gritando pro nada: "Mas que trem mais esquisito é esse, uai? Eu lá quero passar a vida inteira sem uma patroa para fazer um café?". O bicho é tão firme no propósito que se recusa a começar a treinar enquanto não tirar um combo de poder que seja o puro creme do milho verde. Ele pensa com seus botões: "Já tô nessa enrolação há 10 anos, esperar mais um tiquinho não vai fazer o braço cair não". Certo dia, o sol estava nascendo atrás das montanhas, iluminando o orvalho nas ervas venenosas. E o Hanjue levanta fazendo aquele alongamento preguiçoso. 1, 2, estica o lombo. Ufa, agora o bicho vai pegar. Ele invoca o tal sistema e os dados começam a rolar na tela invisível, fazendo barulho que parecia o coração dele saindo pela boca. Quando o resultado parou, ele quase caiu de costas no chiqueiro. Base espiritual, lixo de 1 em 1 milhão. O desgosto foi tanto, mais tanto, que o coitado chegou a cuspir um sangue ralo. Eu já sabia que o santo não ia ajudar. Ele choramingou com os olhos cheios d'água, parecendo personagem de desenho japonês quando perde a marmita.
Mas mineiro que é mineiro não entrega os pontos fáceis assim não. Ele resolveu gastar a última ficha no destino inato. E, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o brilho que saiu dali foi de cegar os olhos. Uma aura dourada que parecia um sol do meio-dia. Ele tirou logo uns destinos de deixar qualquer imperador de queixo caída. Com técnica de movimento que faz o sujeito sumir no ar. E uma inteligência que deixaria até o professor mais sabido e com inveja. O Handway ficou ali com a cara toda boba, rindo igual hiena. Ê, lasqueira, tirei a sorte grande agora. Ninguém me segura, você é o dono desse terreiro todo. Ele se jogou na grama, sentindo o cheirinho do mato e o sabor da vitória. Com esses poderes novos, ele decidiu que podia ficar ali enrolando até os 40 anos se fosse preciso, só para garantir que ia sair do esconderijo sendo o ser mais apelão que já pisou nesse chão. Ele não quer saber de risco não, quer ser o topo da cadeia alimentar sem levar um beliscão. Mas no meio desse sossego, o vilarejo vira formigueiro de jeito doido. Corre pessoal, sai da frente que o bicho tá pegando, 2 imortais na seita principal estão chegando. O Handway olhou pro céu e viu 2 cabulos voando por cima das montanhas, cercado de luz com uma postura tão arrogante que parecia que eles inventaram a roda. O povo da vila ficou tudo maravilhado, com os olhos brilhando. Olha lá que trem chique, quem me dera voar assim. Mas o Handway, que agora tá com o ego mais inchado que pão de queijo no forno, fez uma cara de Disney e pensou: bando de exibido, espera só eu acertar minha base espiritual pra vocês verem quem é que manda nessa bodega. Você é mais forte que esses 2 aí juntos, e ainda vai sobrar espaço. O mundo se prepare, porque o Handway decidiu que vai ser o maior de todos, nem que tenha que ficar girando dadinho virtual na beira do vulcão a lenha. Mas enquanto ele estava lá, todo prosa, planejando dominar o universo, a realidade bateu na porta com a força de um coice de bola. Apareceu um cultivador à seita principal com a cara de poucos amigos. Um sujeito que parecia que chupou limão o dia inteiro. Com o olhar de quem tá vendo uma formiga no chão, esse sujeito deu papo reto. Nós vamos ficar aqui cuidando deste jardim. Ninguém ouse dar um pio, senão o chicote tala. O recado foi claro, fiquem quietos, não respirem perto de mim e se eu tropeçar numa pedra, a culpa é de vocês. O Handway, que é esperto e já sacou que ali quem manda quem voa mais alto, ficou todo em alerta, com as orelhas em pé. Mas ele sentiu que tinha ânimo nesse garoto. E lá estava nosso herói, o Handway, com o semblante mais carregado que céu de tempestade em tarde de agosto, com aquela cara de quem trocou o café da manhã por uma dose cavalar de ansiedade pura. Ele olhava para as nuvens com as mãos postas, implorando para os céus num fervor que daria inveja beata em dia de procissão. Aleluia, meu Deus do céu, eu sou o escolhido, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que o negócio tá feio. Mas a realidade, meus amigos, a realidade não tem dó de ninguém não, ela dá uns tapas na cara que dói até na alma, sem luva de pelica e sem aviso prévio. E o único som que cortou o silêncio daquela montanha isolada foi um merda tão alto e tão sentido que deve ter assustado até os tatu dentro do buraco. Um ano inteirinho se passou, arrastando as correntes da frustração enquanto as folhas de outono pintavam o chão de marrom, e o Handway continuava lá, cercado de mato seco e um desespero que já estava começando a criar mofo no peito. Ele apelava para tudo quanto é lado, numa reza brava que não escolhia santo. Olha aqui, ô divindades, eu não me importo de que religião vocês são, se são de perto ou de longe, se comem pão ou polenta. Por favor, me deem um tiquinho de forte para eu sair desse atoleiro. Só que os deuses deviam estar lá no paraíso, num churrasco bem demorado ou num horário de almoço que não acabava nunca, porque a única resposta que veio foi o vácuo. 2 anos se passaram e a neve começou a cair, cobrindo tudo com um lençol branco e gelado. E o silêncio, o silêncio chegava a doer nos ouvidos de tão absoluto. O desespero já tinha feito morada no peito dele, batendo cartão todo santo dia como se fosse dono da casa. 2 anos, uai, já se passaram 2 anos e não apareceu nenhuma base espiritual fuleira para eu começar o serviço, que dirá uma de primeira classe. Como é que eu vou cultivar desse jeito? Vou ficar para semente aqui nesse jardim, virando adubo de planta? Ele se centrava no chão batido, segurando a cabeça com as 2 mãos, como
se Elsa fosse sair rolando ladeira abaixo de tanta decepção e cansaço, a dúvida batia na porta com a força danada. Será que eu pego uma base espiritual qualquer, dessas, meia boca, de nível intermediário, só pra não ficar parado vendo a vida passar? Mas o orgulho dele, ou talvez aquela teimosia típica de quem não aceita menos do que o topo, falava mais alto que trovão em dia de tempestade. Não, senhor, isso seria um desperdício sem tamanho, um pecado capital. Já que eu ganhei essa segunda chance de viver nesse mundo doido, eu quero a vida mais chique, mais extensa e mais poderosa que o destino puder e dar de bandeja. Enquanto ele se afogava naquela crise existencial que não acabava mais, o vilarejo de repente virou um formigueiro assanhado, uma confusão que parecia a festa de padroeiro. Povo, corre aqui, venham rápido e saúdem o Lorde. Nosso Lorde finalmente retornou das brenhas. O burburinho corria mais rápido que fofoca em bota de venda. O ancião Iron, aquele senhor sisudo que sumiu faz 2 anos sem dar notícia, ele finalmente deu as caras. E de repente, do meio da poeira, ele apareceu com aquela aura pesada de quem voltou da guerra e não tá nem um tiquinho pra brincadeira. O povo, claro, já começou aquele ritual de bajulação que chega a dar arrepio na nuca de tanta falsidade. Nós saudamos o Lorde, gritavam eles, quase encostando a testa no chão sujo. O ancião, com aquela barba branca, respeitável, que chegava no peito, e um olhar que parecia que estava atravessando a sua alma para saber o que você comeu no almoço, soltou a voz com toda essa autoridade. Vocês fizeram um ótimo trabalho enquanto eu estava ausente. Obrigado por tomarem conta desse lugar e não deixarem as ervas morrerem. E o coro de puxa-sacos, no ritmo ensaiado de Dador, respondeu na hora. É o que devemos fazer, Lorde. Ser capaz de servir o senhor é a nossa maior honra. É melhor que doce de leite com queijo. O nosso protagonista, que não nasceu ontem e tem sarcasmo correndo nas veias junto com sangue, só conseguia observar aquela cena ridícula e pensar: se banda de lambibotas pode elogiar o tanto que quiser que o ancião Iron é duro feito pedra e não vai dar nenhum tiquinho de benefício pra vocês, seus bobos. Mas a sorte é uma moça caprichosa e traiçoeira, viu? De repente, do nada, a ordem veio feita uma chicotada. Ranjué, Jonguigué e vocês dois aí, o Lorde tá chamando vocês 4 agora mesmo. O susto foi tão grande que o An e o Sim saíram quase atropelados, parecendo soluço de quem bebeu demais. Os outros escravos que adoram uma fofoca e uma desgraça alheia já começaram as especulações. Por que será que ele chamou logo esses 4? Vai ver que ele quer mandar eles para algum canto perigoso do jardim ou coisa pior. Ao ficarem frente a frente com o ancião, o clima pesou tanto que parecia que o céu ia desabar. O velho não perdeu tempo com a conversa fiada. Mostrem suas mãos agora, quero dar uma olhada de perto no nível dessas bases espirituais. A surpresa foi geral e o pânico começou a subir pela espinha do Ranjoê feito um calafrio de febre. Ué, por que agora? Logo ele que era o primeiro a proibir os escravos de cultivar para não dar a ideia errada? O que deu nesse velho para mudar de ideia assim? Foi aí que o Ranjoê, com os olhos de águia, reparou num detalhe sinistro que fez o sangue dele gelar. Hã? Não, isso não tá certo. Tem sangue nas roupas dele. O ancião Iron se feriu na briga feia. O ancião, com o rosto mergulhado numa sombra tenebrosa e os olhos brilhando, fez o brasa de fogão a lenha e insistiu com a voz que vinha do fundo do peito. Criança, mostre suas mãos. O toque do velho era gelado como a morte e o suor fresco corria pelas costas do Ranjoê, enquanto o pensamento dele voava a 1000 por hora. Que droga! Tem certeza que tem caroço nesse angu? Não me diga que ele broneja refinar gente vivo em pílulas para curar esses ferimentos dele? Eu vou virar remédio de velho. Mas veredito vem rápido seco. Sem base espiritual nenhuma. Próximo. O rali foi tão palpável que o Ranjoê quase caiu sentado ali mesmo. Ainda bem que eu não usei o sistema para cultivar ainda. Se ele sentisse qualquer esparca de energia em mim, eu era frito, servir com batata. Enquanto o Ranjoê tentava fazer o coração voltar para o lugar, o ancião passou para o próximo, um sujeito chamado Jonguigué, que parecia ter tirado a sorte grande naquele momento. O velho abriu um sorriso que daria pesadelos em qualquer criança pequena. Nada mal, rapazes. Você tem uma base espiritual de verdade? Eu vou te aceitar como meu discípulo pessoal e te levar para treinar nas artes ocultas. Você aceita essa chance de ouro? O Jaguinha, coitado, gordinho mais feliz do mundo naquele momento, não pensou 2 vezes. Sim, eu aceito agora mesmo, Lorde. A multidão foi ao delírio de pura inveja. Aquele sortudo do Jonguigué gastou a sorte de uma vida para virar imortal e deixar a gente aqui do barro. Mas o Ranjoê, que estava aceito com o olhar afiado e uma tristeza no fundo dos olhos, sabia que a realidade não é conto de fadas, não. Bando de idiotas, imortal, eu temo que ele nunca mais vai ser visto com vida depois que passar por aqui.
daquelas portas. O mundo do cultivo é um moedor de carne. E ele se respirou fundo, sentindo o peso da sobrevivência nas costas. Ufa, que livramento! Pelo menos enquanto eu tento pegar uma base espiritual de alto nível, ainda vou precisar da proteção desse vai perigoso. Afinal, ele sabia muito bem onde estava pisando. O mundo do cultivo nunca é um lugar de paz. Espero que minha sorte melhore logo para ter como me defender também. O sol se pôs e o dia seguinte vem com a mesma rotina de preces e decepções. Deus da sorte ordena que você me dê algo super raro hoje. E o resultado? Merda, esse lixo de novo. 3 anos se passaram, neste chove não molha, com trabalho braçal moendo o lombo e o tempo voando feito flecha. De repente, o céu mudou de cor e uma presença poderosa surgiu. Uma cultivadora de cabelos ruivas flamejantes, com roupas que desafiavam até a lei da gravidade, desceu como uma fênix majestosa. A beleza dela era de paralisar, mas o aviso era sério. Um cultivador maligno apareceu aqui perto e o ancião Airo teve que sair às pressas. Nós fomos enviados para proteger vocês, então fiquem quietinhos no seu canto. Depois de ver aquela mulher deslumbrante da seita pura de Jade, que, vamos combinar, era um colírio para os olhos do Mecatandão Dama de desespero, o Hanjué sentiu que o universo resolveu parar de chutar a canela dele. Outros 3 anos se passaram entre suor e cultivo, até que num momento de glória divina, a tela bunda do sistema brilhou. Base espiritual, físico espiritual dos 6 lados. O negócio não era brincadeira não, era o pacote completo. Vento, fogo, água, terra, madeira e trovão. O Hanjué quase deu um mortal de felicidade. Finalmente é meu, agora o pau vai quebrar, vamos começar o serviço. Mas aí a realidade deu um puxão de orelha nele. Espera aí, o ancião Era continua de olho. Depois que o Janguique foi levado e nunca mais voltou. Certeza que virou pó de pílula. A paranoia estava certíssima, porque se você brilha demais, sem ter como se defender, você vira ingrediente de sopa. Foi então que o sistema mostrou a função milagrosa de criar um mundo isolado, uma área que ninguém conseguiria detectar o poder dele. Os olhos do Hanjué brilharam mais que o físico dos 6 lados. Agora sim, esse sistema é bom demais. Eu, Hanjué, vou entrar oficialmente no caminho do cultivo hoje. Sistema, pode mandar energia que o corpo que aguenta. O que se seguiu foi uma explosão de luz e poder que faria qualquer show de fogos parecer lanterna sem pilha, enquanto ele absorvia o cosmos inteiro para dentro de si. Sobre o manto de um firmamento que parece observar cada passo dos mortais, o jovem Hanju encontra-se no momento de pura epifania cósmica, pois ele acaba de destertar a herança milenar de um imperador imortal, sentindo o peso de uma linhagem que faz o próprio tecido da realidade tremer diante de tamanha grandeza. Em suas mãos espirituais, ele segura o destino do mundo ao receber a técnica de rank supremo, conhecida como os 6 caminhos da reencarnação, uma energia tão densa e antiga que faz o ar ao redor faiscar com relâmpagos de um azul tão profundo que parece ter sido roubado do próprio fundo do oceano. Diante dele, abre-se um leque de possibilidades elementares que fariam qualquer sábio de barba branca perder o juízo, O fogo que consome montanhas, a terra que sustenta impérios, a água que molda o tempo. Mas o nosso rapaz, que não é bobo nem nada e possui um olhar de quem já nasceu sabendo que o estilo é a alma do negócio, decide que não vai gastar o seu latim focando em tudo quanto é trem ao mesmo tempo, não. Com uma postura de absoluta confiança e um sorrisinho de canto de boca, ele escolhe o caminho da espada, permitindo que a energia transbordante percorra suas veias como um rio caudaloso, dando início ao seu cultivo de uma forma tão imponente que até as estrelas parecem ter feito um silêncio respeitoso, ai. Só que a vida de quem quer ser imortal tem mais espinho que pé de piqui, e quando o Hanju decide dar aquela espiadinha básica na interface de relacionamentos, a batata dele assa na hora, ao dar de cara com a feição carrancuda e nada convidativa do ancião Iron, um sujeito que tem a alma mais amargurada que Giló esquecido do fogo. O sistema que é mais direto que coice de mula, chamando o papo reto. O velho odeia o rapaz com todas as forças, e se descobrir que o nosso herói tem um pingo de talento, o plano dele é despachar o garoto pro andar de baixo sem nem pedir licença. O Hanju, sentindo o sangue ferver, mas mantendo aquela calma de quem tá sentado na varanda, solta um desabafo daqueles. Mas que trem mais doido é esse,
Ancião Myron, seu cuzão de marca maior, eu passei uma vida inteira cuidando desse seu jardim, conversando com as plantas, tirando o mato, e o senhor ainda guarda um veneno desses no coração? Ele até tenta matutar se esse ódio todo vem da fuga dos pais dele, mas logo conclui que não adianta chorar sobre o leite derramado, e que o melhor negócio é ficar quietinho no seu canto, cultivando em paz enquanto esse velho lazarento tá sumido pelo mundo. Para não dar mole pro azar e garantir que sua carcaça continue inteira, o rapaz escolhe o caminho da furtividade absoluta, clicando sem dó na opção de ocultar o seu cultivo, exibindo aquele sorriso de quem tá planejando uma travessura das grandes e pensando: é lógico que eu vou na segunda opção, não sou nem doido de dar bandeira pra esse povo. O tempo passa mais rápido que cavalo em dia de rodeio, e num piscar de olhos 2 anos vão embora, enquanto Ranju se torna um verdadeiro mestre na arte da jardinagem mística e do cultivo nas sombras. Ele manipula o Ki da terra para dar força para as raízes, usa o Ki da água para refrescar a plantação e o Ki do vento para deixar o ar limpinho. Tudo isso enquanto murmura umas conversas carinhosas com as suas ervas espirituais, tratando as bichinhas como se fossem da família. E o resultado dessa lida toda é de cair o queixado. O danado alcançou o 7º estágio do refinamento de Ki, praticando 4 elementos ao mesmo tempo. Um gênio de primeira grandeza, mas um gênio tão desconfiado que olha para os 4 lados 10 vezes antes de parar o serviço por hoje, só para garantir que ninguém viu o brilho da sua força. Mas a coisa começa a complicar quando ele vai dar um passeio pela vila, porque o carisma do rapaz está mais forte que café de coador feito na hora, e a beleza dele tá causando um alvoroço que nem procissão de padroeiro consegue bacar. Os tios locais até que são tranquilos, elogiando a colheita e a dedicação do moço, mas o perigo mora no suspiro das moças da vizinhança, que ficam tudo com a cara vermelha igual tomate maduro, soltando umas pérolas que deixariam qualquer um sem jeito. Nossa senhora, eu casava com ele agora mesmo. Ou, além de ser um pão, o bicho ainda leva jeito com as ervas. O Ranju tenta fazer o egípcio e ignorar o fã-clube dele, mas o destino resolve pregar uma peça das grandes e coloca no caminho dele uma figura que faz o chão tremer, a imortal Shin Hongxuan. A mulher é um espetáculo à parte. Com os cabelos ruivos, parecem labaredas de fogo descendo pelas costas, e uma presença tão esmagadora que o ar chega a vibrar, como se a própria realidade estivesse pedindo licença para ela passar. Com um olhar de quem manda e desmanda no mundo, ela solta uma ordem que não aceita réplica. Vem cá comigo um tiquinho agora. E o nosso rapaz, pego de calça curta pela beleza e pela autoridade da moça, só consegue soltar um certo, tamo indo. Enquanto segue aquela ruiva poderosa, ele fica encafifado, sabendo que ela tá cuidando do jardim no lugar do ancião Myron, mas nunca tinha dado um oi pros escravos antes. Curioso que sou eu, o Ranju pede pro sistema mostrar um nível de amizade, e o medidor tá marcando 2 estrelas de aceitação. O pensamento do rapaz vai longe, mas que trem mais doido é esse? Eu nunca nem dei bom dia pra essa mulher e ela já gosta de mim desse tanto? Parece que a Imortal já estava de olho no nosso jardineiro prodígio há muito mais tempo do que a vã filosofia dele podia imaginar. O Ranju encara a interface do sistema sentindo um misto de pânico com aquele narcisismo de quem sabe que é bonito, preocupado se a Shin Hongxuan quer casar com ele ou se quer usar o corpo dele para fazer alguma poção esquisita ou algum ritual de cultivação dupla, o que faz o pobre coitado suar frio igual tampa de marmita. A Imortal olha pra ele com um sorrisinho de quem sabe algo que ele não sabe, com o traje destacando toda a sua imponência, e manda a pergunta que não quer calar. Não precisa tremer que nem vara verde, eu só quero saber se você pretende ser escravo aqui pro resto da vida ou se tem ambição nesse coração. O Ranju, mantendo aquela pose de mineiro comedido e humilde jardineiro, pensa com seus botões. Ninguém ia querer ser escravo por gosto, mas tem que levar em conta o ancião Myron e as raízes que ele criou ali. É aí que a Shin Hongxuan chega mais perto, com um olhar que é pura sedução e perigo, e lança a proposta indecente. Ela ajuda o rapaz a cultivar e a se livrar da vida de escravo, se ele ajudar ela com uma coisinha. O Ranju, sempre com o pé atrás, pergunta o que uma divindade dessas ia querer com um simples mortal. E a resposta de fazer o sangue virar gelo, ela quer a receita de alquimia secreta do ancião Myron. E em troca, promete levar ele pro culto diabólico, soltando ainda a cartada final. Se você tiver talento, eu até aceito ser sua companheira de Dao.
O rapaz entra em estado de choque, ficando mais parado que poste, gritando por dentro: Nossa Senhora, essa mulher do povo do mal, que canoa furada me meti. A vida sossegada de regar a planta acabou de visar um trem doido de espionagem com uma ruiva que é o perigo constante. Presta atenção que o trem agora ficou feio demais da conta pro lado do nosso herói. Lá tava ele, o coitado do Handway, equilibrando aquele cesto de erva que pesava mais que consciência de político e carregando a decisão que cheirava de problema mofado. Ele mal tinha conseguido assentar o pó da inteligência depois de dar de cara com aquela tal de Xing Hong Xuan. Uma mulher deslumbrante, é verdade, mas perigosa que nem faca de 2 gumes no escuro. Pensa numa cultivadora do culto demoníaco que tem um visual de cair o queixo, só, mas uma personalidade que é puro veneno de cascavel. O coração do rapaz até errou as batidas e ele pensou com seus botões: culto demoníaco? Você tá brincando comigo? O suor frio descia pelas costas dele igual enxurrada em dia de tempestade, porque o caboclo sabia muito bem que estava num beco sem saída. Pior que encruzilhado de lobisomem, se ele desse um pito na seita pura de Jade, virava aula de caça dos homens. Mas se fizesse desfeita por presente da moça, ela ia silenciar ele ali mesmo, e não ia ser com carinho não, ia ser de um jeito definitivo e nada gentil, do tipo que nem velório com café e pão de queijo ia ter. A situação estava mais apertada que calça de ginástica em dia de festa, e o garoto se sentia um peixe fora d'água, ou melhor, um frango d'água no meio do oceano. Cercado por aquela mata fechada, longe dos olhos da proteção do ancião Iron, ele percebeu que de evitar não ia adiantar nada, pois as paredes de árvore não têm ouvido. Para completar o drama da vida do infeliz, ele notou que tanto ele quanto a ruiva fatal estavam no 7º reino do refinamento de Ki. Mas o problema é que ele estava mais pelado que mão de pobre, sem arma nenhuma, sem saber um tiquinho de magia, e pra ser sincero, a força bruta dele não dava nem para abrir pó de conserva. Enquanto isso, a tal da Xing Hong Xuan flutuava com aquela confiança de quem já ganhou o bingo antes mesmo de sortear as pedras, dizendo com um sorriso sarcástico que dava até arrepio: Não se preocupe, Zé, ainda tem tempo pra você pensar, eu posso esperar pra você, viu? E ele tentou dar uma de espertinho, vancando o bobo pra não pagar imposto, falando com aquela vozinha mansa: Ah, minha farda, eu nem sei onde fica esse trem que a senhora procura, e ainda tem aquele seu companheiro lá vigiando o sótão, seu Aira. Eu sou só um Zé Ninguém, sem cultivo nenhum, mas a Xing Hong Xuan não nasceu ontem não, e nem foi criada com leite de pera não, senhor. Ela não caiu nessa conversa fiada nem por um decreto. Com uma agilidade que parecia coisa de assombração, ela deu um bote e imobilizou o rapaz no chão, mostrando que já estava sabendo de tudo, que a receita de alquimia estava escondida no sótão e que o ancião Iron ia ficar pra fora por uns bons anos, deixando a porteira aberta. E se você acha que ser prensado contra a terra por uma beleza demoníaca daquelas lá já era ruim bastante, se prepare que o angu tinha mais caroço. Com um olhar que misturava a malícia de dar até medo e um perigo de morte, ela tirou uma pílula preta, escura e com noite sem lua. Por segurança, essa pílula vai te ajudar a soltar as travas da sua base espiritual. Come aí, considera um presente de boas-vindas do safada, disse ela. Por dentro, nosso herói já estava xingando até a 10ª geração daquela mulher, pensando: presente de boas-vindas é o escambau, isso é um maldito veneno letal nessa manhã sem alma. Sem dar tempo do coitado rezão Pai Nosso, ela enfiou a pílula goela a abaixar a força. Bom, garoto, disse ela com aquela voz de fada que esconde uma bruxa das braba. Fica frio que depois que você fizer o serviço, eu vou te preparar para ser meu marido. E ele, fingindo que estava aceitando a sina igual o bezerro em prabate, soltou um obrigado, fada. Mas por dentro o rugido era só maldita, você me paga. Assim que ela deu as costas e sumiu no mundo, ele não perdeu nem um segundo de prosa. Chamou o sistema e logo, naquele desespero: Sistema, pelo amor de Deus, expulsa esse trem ruim do meu corpo. E o sistema, que é o único amigo de fé que o homem tem naquela terra de doido, não falhou não. Num momento que não teve nada de bonito de se ver, o rapaz teve uma regurgitação épica e botou a pílula pra fora. Limpando a boca com a manga da camisa e com sangue fervente de raiva, ele jurou: Xing Hong Xuan, pode esperar que a minha hora vai chegar. Eu nunca vou deixar você sair ilesa dessa não. Mas aí a realidade bateu na porta e com o cobrador de dívida. Uma tela do sistema pulou na frente do sorriso dele, oferecendo umas escolhas que eram um verdadeiro dilema de vida ou morte. Ele sabia que aquela gente do culto demoníaco não parava enquanto não conseguiu o que queriam. E juntar a eles era pedir para se estrepar. Mas o sistema trouxe umas recompensas que brilhavam mais que Ronin só de meio-dia. Ou ele roubava receita de alquimia e ganhava o favor daquela fada demoníaca.
e de quebra ganhava o ódio eterno da seita por Jade. Ou ele se desafiava a ruiva e ganhava a tal da técnica de espada inigualável espada de Ki divina. Vai, tem até menção de sistema pra esse rolo? Eu posso ser recompensado só por não ajudar ela? Pensou ele, sentindo um pingo de esperança no peito nascer. Com um olhar firme de quem não vai ser feito de bobo mais, ele concluiu: Shang Hong Xuan, eu e você não batemos santo, somos incompatíveis demais. A noite caiu cobrindo tudo com seu manto preto e o plano começou a rodar. No quarto dele, veio as instruções finais. A receita estava na sala de estudos e o guarda vai ser atraído por um tempinho. Entendido, disse ele, sabendo que o sótão era mais protegido que cofre de banco e que o tempo estava correndo contra ele. Mas quando ele saiu para a missão, quase caiu de costas com a brutalidade da sua parceira. Tinha um cultivado morto lá estirado no chão, banhado em sangue, nem porra de abate. Essa bruxa é bruta demais. Como é que ela mata um cristão assim sem nem tremer a mão? Ele até lamentou ali por cima do corpo. Descanse em paz, meu irmão. Nem sei seu nome, mas que judiação fizeram com você. Mas o lamento não durou nada, porque o gritaria começou. Ela foi por ali, pega ela, avisa o ancião Iron, corre. O caos estava plantado e o nosso protagonista estava bem no olho do furacão, no meio de um rolo que não era dele. Enquanto os guardas corriam de barata tonta atrás da fada ruiva, o nosso herói aproveitou a brecha e entrou no sótão do ancião Iron. De mansinho, igual o gato que vai roubar nada. Ele sabia que estava pisando em ovos, mas a necessidade de sobreviver falava mais alto que o medo. E não é que o esforço deu resultado, só. No meio daquela poeira toda que fazia até o nariz coçar, ele achou o tesouro maior da alquimia, a pílula de lavagem na medula de jade pura. É esse o trem que a Shang Hong Xuan queria, pensou ele, segurando o pergaminho como se fosse o último pão de queijo da fornada.